Muita gente encara a aposentadoria como um desfecho, como se fosse o ponto final da história. Mas e se eu te dissesse que ela é, na verdade, o primeiro capítulo verdadeiro? A primeira vez em décadas que você pode escrever a sua história sem que ela seja ditada por patrões, relógios de ponto ou expectativas alheias. A sociedade programou sua mente para associar valor à produtividade e produtividade ao trabalho formal. Resultado: quando o contra-cheque para, muita gente sente que perdeu o sentido de viver. Mas essa é a maior mentira já contada a um trabalhador. O segredo dos aposentados felizes começa com essa virada de chave. Eles não enxergam a aposentadoria como perda de função, enxergam como libertação. Eles trocam o "eu preciso fazer" pelo "eu escolho fazer". E essa escolha, esse senso de liberdade, é o que devolve cor à vida. É quando o tempo, antes controlado pelos outros, finalmente se torna seu aliado. Você tem 24 horas por dia que pertencem só a você. O que vai fazer com isso define se vai viver ou apenas existir. A vida começa quando você percebe que não precisa mais se encaixar. Agora você pode expandir. Durante toda a vida profissional, você aprendeu a operar no piloto automático. Acordar, trabalhar, cumprir tarefas, voltar para casa, dormir e repetir. Esse ciclo engessado fez com que seu propósito, aquele desejo genuíno de viver com sentido, ficasse soterrado sob camadas de obrigação. Agora, com a aposentadoria, muitos olham para dentro e dizem: "Não sei mais quem eu sou, nem o que me move." Mas isso não significa que seu propósito sumiu. Ele apenas foi silenciado. E os aposentados felizes são aqueles que ousaram cavar fundo, que voltaram a escutar a própria curiosidade. Sabe aquele hobby que ficou guardado na gaveta por décadas? Aquele talento que sempre te deu prazer, mas que não dava dinheiro? É por aí que o propósito reaparece. Não como obrigação, mas como descoberta. Um aposentado feliz não espera que a felicidade venha de fora. Ele reconstrói o próprio chão, usando pedaços de si mesmo que foram esquecidos no caminho. E não precisa ser grandioso. Às vezes, está em cultivar um jardim, ensinar alguém, construir algo com as mãos. Quando a rotina deixa de ser prisão e vira plataforma, a mente desperta. E a vida volta a pulsar, com mais verdade do que nunca. Não é a idade que derruba uma pessoa, são as ideias que ela aceita como verdades absolutas. Os aposentados infelizes, que definham emocionalmente, quase sempre caíram em 3 armadilhas mentais perigosas. A primeira é o pensamento do "já estou velho demais". Essa crença mata sonhos antes mesmo que eles sejam considerados. E o mais trágico, ela é falsa. O cérebro humano continua aprendendo, criando, se transformando, mesmo após os 80 anos. A segunda armadilha é o "ninguém precisa mais de mim". Esse sentimento de invisibilidade é como ferrugem emocional, lento, silencioso, mas destrutivo. Só que a verdade é que você ainda tem muito a oferecer. Experiência, sabedoria, paciência, coisas que o mundo moderno esqueceu como cultivar. A terceira armadilha é o "não tem mais graça", quando a pessoa se desconecta da curiosidade e da leveza. Mas os aposentados felizes fazem o oposto. Aprendem algo novo, se permitem rir, errar, testar, brincar, como se a vida fosse um laboratório, não um julgamento. Quando você destrói essas 3 mentiras, a alma rejuvenesce. E quando a alma rejuvenesce, o corpo acompanha. O segredo está em libertar a mente dos grilhões invisíveis que ela mesma construiu e começar a viver como se cada manhã fosse um território virgem, esperando ser explorado. A sociedade insiste em te rotular pelo que você fazia: ex-bancário, ex-professor, ex-gerente, ex-servente. Mas ser humano não é função, é identidade. O problema é que, por décadas, você ouviu que o seu valor vinha da sua profissão, que o que te tornava importante era a sua produtividade, seus resultados, seus títulos. Quando isso acaba, muitos se sentem invisíveis. Mas os aposentados felizes têm uma mentalidade completamente diferente. Eles entendem que são muito mais do que um crachá ou um cargo. Eles não se definem pelo que deixaram de fazer, mas pelo que ainda podem construir. Eles se olham no espelho
e veem um ser em evolução, não um rascunho do passado. E aqui está o ponto. A aposentadoria não é uma invalidação, é uma revalidação. É o momento de relembrar quem você era antes do mundo te exigir tanto. Quem você queria ser quando era jovem, mas foi interrompido pelas obrigações. Um escritor, um músico, um cuidador, um viajante. Ainda dá tempo. Ainda existe vida entre você e o último suspiro. E ela pode ser vivida com mais autenticidade, mais autonomia e mais alegria do que todo o resto junto. O que te define agora não é o seu passado, é a coragem de criar o que vem depois. A felicidade depois da aposentadoria não vem de grandes conquistas. Ela nasce dos rituais diários, simples e poderosos, que reprogramam sua mente para enxergar valor no presente. Os aposentados mais felizes não esperam o fim de semana, nem colocam toda a expectativa em um grande evento. Eles criam significados pequenos, mas constantes. Começam um dia com um café feito com calma, anotam em um caderno 3 motivos para agradecer, fazem uma caminhada observando o céu, o canto dos pássaros, o movimento da vida ao redor. Isso não é romantização, é neurociência. O cérebro responde com mais dopamina e serotonina quando você se envolve com ações que despertam presença e gratidão. Além disso, eles mantêm a mente ativa. Leem, aprendem, escrevem, trocam ideias com pessoas diferentes. Muitos se voluntariam, não por caridade, mas porque doar tempo é uma forma silenciosa de se sentir necessário. Outros criam projetos pessoais. Um canal de culinária, uma horta, um clube de leitura. O ponto em comum? Todos fazem algo que os conecta com a própria essência. E o mais poderoso, eles seguem um princípio estoico simples: focar no que podem controlar. Porque a chave de uma vida plena não é evitar o sofrimento, mas encontrar alegria mesmo quando ele aparecer. E essa habilidade é treinável, com um hábito por vez, um pensamento por dia. A maior riqueza de um aposentado não é o valor da aposentadoria, é o tempo. Tempo livre, algo que todos dizem querer, mas que poucos sabem usar quando finalmente têm. Os aposentados felizes não veem esse tempo como um espaço vazio a ser preenchido por distrações. Eles o tratam como matéria-prima da liberdade. Planejam, escolhem, criam, descansam, com intenção. Porque agora, o tempo é deles. E quando o tempo te pertence, você deixa de correr contra o relógio e começa a caminhar ao lado dele. Isso transforma tudo. Os minutos passam mais devagar. As manhãs têm cheiro, as conversas têm profundidade. A vida, finalmente, tem presença. Eles não tentam repetir o passado. Eles não se desesperam com o futuro. Eles vivem o agora com reverência. E é essa mentalidade que os torna jovens de alma, mesmo com cabelos brancos e rugas no rosto. A liberdade verdadeira não está em não fazer nada. Está em poder escolher com consciência aquilo que se faz. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo: a aposentadoria não é o fim de uma estrada. É o início de um caminho novo que só depende de uma escolha, a de viver com sentido, com calma. Mas se você fizer, o tempo, antes seu inimigo, se tornará o seu maior aliado. Se você chegou até aqui, respire fundo, porque talvez essa seja a primeira vez em muitos anos que você olhou para a sua vida com essa clareza. A aposentadoria não é o seu fim. É a chance de, pela primeira vez, viver com liberdade verdadeira, sem crachá, sem obrigação, sem expectativa alheia. Você passou décadas servindo aos outros. Agora chegou o momento de se servir, de fazer aquilo que acalma sua alma, que ativa sua mente, que resgata sua alegria. A sua vida não acabou, ela apenas está mudando de forma. E toda transformação, no início, assusta, mas o medo não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está à beira de algo novo. Use isso a seu favor. Escolha um novo hábito, um novo propósito, uma nova rotina, mesmo que pequena, e cultive essa nova versão de si mesmo, dia após dia. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa redescobrir o valor da própria vida.
Deixe seu comentário aqui embaixo, contando qual será o seu primeiro passo. E se quiser mais conteúdos como esse, fortes, sinceros, humanos, inscreva-se no canal e ative o sino. Porque aqui, toda semana, a gente não fala só sobre aposentadoria, a gente fala sobre renascimento. E o seu pode começar agora.